Santinho, claro, tá contigo. Obrigado. E aí, gurizada, tudo bem? Bem, espero que todo mundo esteja bem aí nesse momento, né? Tá acabando a pandemia, momento bom para voltar, para continuar se cuidando, né? Para a gente voltar à normalidade logo. Tava brincando com os colegas de trabalho, tô até com saudade de fazer uma visita a cliente, que era uma coisa que eu odiava fazer antes, mas agora, com esse momento pandêmico, que eu não saio mais de casa da vontade. Mas estamos aí, vamos. Eu acho que tem um microfone aberto. Então vamos aí, vamos falar hoje sobre, aqui no Security Community Day, vamos falar sobre Microsoft Sentinel, proteção para IoT. Para quem não me conhece ou não cruzou comigo em nenhuma palestra ainda ou na carreira profissional, eu sou o Cláudio Dornelles, sou aqui do Rio Grande do Sul, baseado em Porto Alegre. Sou expert em Microsoft Azure, graduado em Ciências de Rede de Comunicação, sou entusiasta por tecnologia, sou arquiteto em segurança em nuvem na MyCloudDoor, uma empresa madrilenha. Meu foco é trabalhar em projetos nacionais, agora mais internacionais, né, mais fora do Brasil, principalmente Oriente Médio, e alguma coisa na América Latina. E sempre auxiliando as empresas a manter seus ambientes protegidos nos principais provedores de nuvem. Tá? Meus contatos estão aí, LinkedIn, pode me procurar por e-mail, Twitter. Twitter, vou ser sincero que eu não acompanho muito. O Twitter só existe para mim ficar mais ligado no que está acontecendo no mundo da segurança. Tanto que eu tenho algumas automações que mandam isso para outro lugar, esses posts. Então, não é uma ferramenta que eu uso para me comunicar com as pessoas, é mais para mim realmente ler as informações de segurança, tá? Eu me comunico muito mais pelo LinkedIn, é uma ferramenta que eu uso mais para comunicação. Então, tem alguma dúvida, algum problema, chama lá, a gente tenta ajudar. Então, vamos começar. Esse slide é padrão. Quem já viu minhas apresentações de Sentinel sabe que eu sempre uso ele. Por quê? Porque ele condiz o que a gente tem no cenário atual. Entendeu? A gente tem muitos dispositivos conectados, a gente tem veículos inteligentes, a Tesla está aí com carros cada vez mais conectados à internet, sistemas de energia, controlamos muitas usinas nucleares a longa distância, não mais dentro da usina lá como era antigamente. Então, basicamente, o centro de comando e das usinas nucleares está fora. Visitei algumas usinas aqui no Brasil de energia elétrica e a maior parte é administrada a longa distância. Temos equipamentos, máquinas que são controladas também à distância, através da internet. Temos indústria 4.0 com sensores, que é o nosso caso de hoje, que é o caso de Sentinel que eu trago para vocês. Cadeia de suprimentos, dispositivos mobile, rede on-premise, sensores, supermercados, cidades inteligentes. Então, temos N dispositivos conectados à internet. Com isso, com essa facilidade de ter essas informações para poder gerar insights de negócio, nós também geramos muitos eventos de segurança, muitas vulnerabilidades novas, e acaba se tornando intangível a administração humana disso tudo. Quando eu digo humana, é usar um ser humano para administrar toda essa parte de segurança digital. Porque é muito dado, é muita informação, e às vezes a informação não se conecta e não se correlaciona. Tá? Então, isso é um dos grandes desafios de segurança para os próximos anos. Com isso, a gente traz muitos desafios para o nosso núcleo de operação de segurança. Não necessariamente. Grandes empresas acabam tendo SOC, pequenas empresas, algumas têm, médias empresas, algumas têm, outras não, pequenas acabam não tendo. O SOC é sempre aquele cara mais ligado, aquela pessoa mais ligada em segurança, que faz esse job quando precisa. Então, esses times, esses grandes núcleos de operação nos próximos anos vão enfrentar os mesmos problemas. Os aumentos de eventos de segurança, vocês estão vendo, Rússia atacando, hackers da Rússia atacando. Eu tenho um cliente em Madrid que está sendo atacado por ataques vindos de hackers russos, é um sistema de governo.
entendeu? As ameaças estão cada vez mais sofisticadas, então não é mais aquela coisa mais simplesinho que era antigamente, um VBSzinho que executava vindo por e-mail. Hoje os ataques são muito mais sofisticados, exigindo muito mais qualificação e muito mais tecnologia para detectar, porque, vamos ser sérios, antigamente a gente via, alguns hackers atacavam por motivos financeiros, mas a maioria dos hackers, lá uns 10 anos atrás, fazia mais para encher o saco, e porque estava descobrindo a Deep Web e conhecendo novos conhecimentos. Agora não, agora realmente o cybercrime virou a nova Fence, porque os bandidos viram que é muito mais produtivo tu cometer cybercrime do que cometer um crime real. Tanto que é muito mais produtivo hoje tu sequestrar dados de uma empresa, tu ganha muito mais dinheiro do que sequestrar pessoas. Ao mesmo nível que a gente vê os dados sendo sequestrados de empresas, a gente vê pessoas acabam deixando de ser sequestradas, entendeu? O número de sequestros, principalmente na Ucrânia, principalmente nesses países russos, onde essa era uma atividade comum, tem diminuído bastante. Também temos a necessidade de fazer rápidos deploys, rápidas manutenções em ambientes. Cada vez a gente precisa fazer um deploy de um ambiente novo muito rápido. E com isso, com essa rapidez, a gente acaba esquecendo de hardenizar, hardenizar é fazer sanitização de segurança desses ambientes antes de torná-los produtivos. Esse número está errado, aposto que é bem mais que isso hoje. 50%, mais de 50% dos alertas não são investigados, eles são desconsiderados, uma por falta de tecnologia, uma por falta de precisão e outra por falta de pessoas para fazer isso. A falta de automação, lembrando o velho framework que muitas empresas se baseiam em framework de segurança na NIST, de identificar, proteger, detectar e responder e recuperar. Então, falta a parte de resposta. Basicamente, a gente acaba não respondendo muitos desses ataques, a gente simplesmente investiga depois que aconteceu. E geralmente 1, 2, 3 dias depois. Entendeu? Então, a falta de automação para ajudar o time de SOC é um dos grandes problemas a serem resolvidos para os próximos anos. Mais de 3 milhões de empregos não preenchidos na área de segurança em 2021, e esse número tende a ser maior. E muitos produtos desconectados. Tá? Muitos produtos gerando informações de segurança, mas que não se conectam com nada e não trazem insights para nada. Simplesmente eles geram aquelas quantidades de logs que nem é analisado. Com isso, eu vos apresento o Microsoft Sentinel para aqueles que não conhecem. Tá? Ele é um CIEM da Microsoft. Para quem não conhece o CIEM é um sistema de gerenciamento de eventos de segurança. Ele não é só um CIEM, ele também conta com uma abordagem de SOAR. SOAR também é um sistema de orquestração de respostas aos incidentes. O que eu gosto do Sentinel? Eu gosto do Sentinel porque ele já foi um sistema que já nasceu em nuvem. Ele já nasceu baseado em nuvem como plataforma de serviço. A Splunk, IBM, Radar e outros CIEMs tradicionais, eles começaram em on-premise e depois foram para a nuvem. O Sentinel não, o Sentinel já nasceu em nuvem, já nasceu com o conceito de nuvem. Então, ele consegue escalar, ele consegue usar mais poder de processamento por causa disso, porque ele já tem essa abordagem. Não estou dizendo que o IBM, Radar ou o Splunk é pior que o Sentinel por causa disso, entendeu? Não. Os dois têm tecnologias similares, fazem a mesma coisa, eu acho que do mesmo nível, até por sinal. Faz muito tempo que eu não trabalho com Radar e nem com Splunk, porque eu tenho mais focado em Sentinel. Tá? Então, como eu falei, é um sistema baseado e já construído para a nuvem, e ele atende tanto ambientes Microsoft, nuvem Microsoft, como nuvens de outros parceiros, AWS e Google e GCP. Cada vez a gente vê novos conectores para fazer o onboarding dessas nuvens públicas, e também os ambientes on-premise, através do Stack, através de data connectors com os principais produtores de tecnologia do mundo. Então, trazendo isso, como eu já falei, o Sentinel é uma ferramenta baseada em nuvem. Ela traz a capacidade de inteligência artificial de nuvem e a capacidade de high performance da Microsoft para poder processar esses dados e gerar inteligência nisso, ajudando os times de operação de segurança para poderem terem mais precisão
nos eventos, reduzirem os falsos positivos e terem uma capacidade maior de automatizar respostas. A velocidade e a escalabilidade são ilimitadas, basicamente, do Microsoft Sentinel. O legal é que teus dados, a maioria das empresas hoje usa Microsoft 365, então a maioria desses dados já está na Microsoft, esses dados já estão no teu tenant, já são dados que são armazenados, então só basta consumi-los pelo Sentinel, não precisa armazenar, por isso eles não são tarifados dentro do ambiente, porque o Sentinel, o Sentinel em si, ele vai cobrar pelo armazenamento desses logs. Entendeu? Então, esses dados já estão lá, esses dados já te pertencem ao teu tenant. Então, basta tu conectá-los e tu já consegue analisar essa quantidade imensa de logs dentro do teu Identity Protection, do teu Azure AD, a parte dos teus e-mails, a parte do teu CASB lá dentro do 365. Então, tu pode tudo trazer isso para dentro do Sentinel e ter uma plataforma única analisando esses eventos de segurança. A integração é fácil com ferramentas existentes e usa inteligência artificial para proteção contra ameaças. Como o Sentinel... Deixa eu mudar minha cor aqui. O laser point. Como o Sentinel funciona? Ele primeiro faz toda a parte de coletar esses dados, ingestionar esses dados. Aí ele tem mecanismos de consultas automatizados para detectar anomalias, detectar caçadas, criar caçadas, detectar comportamentos. Ele tem um border para um painel para investigação, que tu consegue fazer o mapeamento de todo o ataque correlacionado, e em si tem a resposta. Quando eu falo em resposta, não pense que acontece, por exemplo, um ataque de força bruta. Estão atacando aquele servidor em força bruta, dando RDP direto nele, tentando fazer um password spray de usuários. Não é automaticamente, não configurou nada, ele vai detectar e vai sair respondendo, bloqueando. Não, tu precisa construir essa automação. Tá? Tu tem a capacidade de construir essa automação, não é que ela já está pronta. Dentro do GitHub de segurança da Azure, já tem várias caçadas pré-prontas que tu pode consumi-las, entendeu? Mas uma coisa mais específica, uma coisa mais própria, tu vai precisar construir, tá? Ele não é intuitivo, ele não vai, isso aqui é um ataque de força bruta, eu vou fazer isso. Não, ele não vai tomar essa ação. Ele vai responder, caso tu queira que ele responda, tu cria a tua automação, cria o teu flow de respostas. Existem soluções Microsoft pré-conectadas, então 365, Azure, Active Directory e outras ferramentas Microsoft. Tu tem conexões e soluções de parceiro, suporta o formato standard de logs para isso. Nesse caso que eu trouxe aqui para vocês hoje, a gente não tem nenhuma dessas três opções. A gente não tem um conector de parceiro, a gente não tem um formato padrão de log, porque o sistema todo é desatualizado. O evento que eu vou mostrar é todo desatualizado. Então, o que eu vou trazer hoje para vocês? A gente construir um data collector. Basicamente é isso hoje a gente vê. Como a gente resolveu um problema que cara, não estava fácil, não tinha um agente da Analytics que eu podia instalar naqueles ambientes. Eu tive que construir o data collector para poder fazer o onboard no Sentinel e usar o Sentinel para proteger esse ambiente. Certo? Então, como o Sentinel funciona na prática? Primeiro ele começa com a coleta. Como falei, serviço da Microsoft, apps, usuários e infra, outras nuvens públicas, AWS, GCP, e conexões de soluções de parceiros, Symantec, Checkpoint, Fortinet, Palo Alto, Cisco, entre outras. A cada 2, 3 meses, quando eu for ver os parceiros, já aumentou e tem mais conectores lá. Então, essa lista continua sendo incrementada toda hora. Visibilidade. O Sentinel contém dashboards que podem te ajudar, workbooks que podem te ajudar a visualizar esses ataques, esses eventos, esses incidentes. Detecção e análise. Machine Learning, análise de comportamento de usuário e entidades, tu pode usar para correlacionar os ataques. Existem alguns tipos de caçadas dentro do Sentinel. Uma caçada agendada, que é aquela que tu cria uma query em custo, ele vai rodar aquilo de tanto em tanto tempo, buscando tanto tempo atrás, e vai gerar os incidentes. Também tu pode ter uma coisa que a gente chama de fusion, que é fundir vários tipos de consultas, de vários tipos de entidade e correlacioná-las
dentro de um incidente. Caçada e investigação. Então, queries pré-definidas. Azure Notebook não... Eu acho que nem existe mais, na realidade, dentro da Azure. Acho que já foi descontinuado. Ele está usando mais o Jupyter Notebook para ciência de dados. Automação na orquestração de resposta com Logic Apps. E toda uma base do Azure Monitor embaixo para armazenar esses logs. Dentro do Azure Monitor, a gente tem um recurso chamado Log Analytic Workspace, que é um workspace para armazenamento de logs, de eventos lá dentro, e é esse o cara que vai nos permitir jogar, ingestionar de dados e fazer o Sentinel coletá-los. Então, temos ingestão de dados, temos repositórios de dados lá dentro e temos pesquisa de dados. E fazemos todo o enriquecimento disso tudo, né? Cada vez a inteligência artificial, os algoritmos de machine learning vão aprendendo e identificando cada vez mais rápido esses tipos de incidentes. Temos integrações com ServiceNow e outras ferramentas. Então, por exemplo, a gente está tendo aquele ataque de força bruta que eu falei para vocês. A gente está tendo o ataque de força bruta, está explorando uma vulnerabilidade de RDP, ou o cara criou uma máquina, fez o deploy de um sistema rápido e deixou, por exemplo, o RDP apontado para a internet. A orquestração, o que ela vai fazer? Ela vai dropar o ataque. Ela vai pegar, vai identificar que aquele atacante está vindo de tal IP, vai pegar aquele IP e jogar dentro do NSG, ou vai isolar aquela máquina numa rede segura para que o ataque pare, entendeu? Que o ataque seja dropado. Ela não vai corrigir o problema. E para isso a gente tem, voltando lá no framework de segurança da NIST, a gente tem dentro do Responde, eu gosto de sempre abrir em duas etapas. O Automate e o Automate e o automação e investigação. Então a gente tem automação para dropar e parar o ataque, mas a gente também tem um flow para abrir um chamado para o time de segurança, abrir um ticket no Gira, no ServiceNow, para poder fazer investigação e sanar o problema de vez. Seja tirando aquele acesso remoto, aquele RDP do apontamento externo, ou melhorando os protocolos de autenticação daquele serviço. Como eu falei, tem integrações com outras ferramentas e também tem uma vasta comunidade para ajudar a integrar e fazer cada vez mais com o Sentinel. Aqui, como eu falei para vocês, aqui é um ataque de fusão. Ele está correlacionando vários tipos de ataque, downloads massivos de várias entidades, comportamento suspeito de PowerShell, anomalia no sign-in. E tudo originou de uma query de fusão chamada falha de logon de anomalias, entendeu? E tudo isso. Pode ver, não tem somente um tipo aqui, tem 4 tipos de queries correlacionadas e montando um mapa único do histórico do incidente. Tá? Então, tu tem os alertas priorizados e automatizados, tu tem a visualização inteira do ataque como um todo, e tu consegue encontrar essas atividades suspeitas usando consultas pré-construídas em notebook. E as respostas são feitas através de fluxos dentro do Logic Apps. Tá? Então, tu pode ali, tudo começa com uma trigger de Sentinel, e tu pode ali gestionando e criando o teu fluxo, manda um e-mail, posta isso no Teams para o grupo de segurança, manda um e-mail de aprovação se eu posso derrubar aquela máquina da rede de produção, o gestor daquela máquina recebeu, aprovou, automaticamente isso aí já foi removido. Então, tem vários tipos de fluxos que tu pode construir. Tá? Então, qual que é o nosso cenário de hoje? O nosso cenário de hoje é uma indústria química, cujo eu falei para vocês. O gestor me procurou depois de um dos eventos de segurança que eu fiz, e a gente conversou um pouco, ele me explicou a situação dele, e ele queria saber se o Sentinel podia ajudar ele. Ele é gerente de TI dessa empresa. Vou chamar ele aqui, vulgo George. Temos 2 plantas de armazenamento. Essas plantas armazenam produtos químicos. Eu sei que essa indústria química faz alguma coisa correlacionada é uma etapa da produção do plástico.
tá? Eu não sei bem o processo deles. Eles me explicaram, mas confesso que não compreendi muito bem. E no meio disso tudo, eles têm o prédio administrativo da empresa, onde ficam o data center on-premise. Todo esse ambiente basicamente trabalha on-premise. Aqui foi a primeira experiência que eles tiveram usando serviços em nuvem. Então, cada empresa dessa, cada planta dessas tem sensores para automações de processos na parte core, na parte business, e temos alguns sensores que são para a área de segurança do trabalho. O que esses sensores fazem? Eles controlam a qualidade do ar. Quando há um vazamento, essas empresas eu sei que trabalham com um produto de benzeno, tipo benzeno, ou similar ao benzeno, que causa câncer na exposição para as pessoas. Então, eles têm esses sensores controlando a qualidade do ar. Então, esses sensores ficam mandando informações para um hub, e esse hub tem relatórios no NoSQL Database, que eles geram isso lá num sistema de dashboard que fica dentro da sala de segurança do trabalho e fica monitorando isso. Quando esse sistema é alterado, quando esse sistema é alterado, ele manda um alerta. Pessoal, eu não consigo ver o chat, tá? Se alguém está mandando mensagem, por favor, daqui a pouco eu consigo olhar e ver as perguntas, tá? Senão eu respondo elas no final. Qualquer coisa urgente, por favor, levanta alguém da organização, fala comigo se a voz tá cortada ou não estão conseguindo enxergar alguma coisa. Então, continuando, eles têm os sensores que fazem um controle de qualidade do ar. Qual que é um dos problemas que foi identificado? Tá? Aqui está o hubzinho. Vamos lá. A comunicação dessas plantas é por GSM. Não tem conexão de rede física, nem sem fio e nem via cabo entre essas sedes. A única conexão física que existe é esse cara aqui para cá. Essa aqui usa um chip GSM para mandar essas informações. Tá? Mandando requests para dentro do hub com as informações da qualidade do ar daqueles sensores. Até que um certo dia, um atacante, um querido, começou a inundar esse hub com várias requisições de HTTP de vários IPs diferentes. Ele conseguiu autenticar? Não. O sistema de autenticação, até pelo sistema construído, até que foi bom. Eles usam um hash gigante. O cara não conseguiu alterar dados lá dentro, não conseguiu se meter no meio da confusão. Mas o que ele conseguiu fazer? Ele conseguiu prejudicar a performance desse cara. Entendeu? O pessoal começou a notar que às vezes o sistema caía ou às vezes o sistema não computava dados. Entendeu? Então não alertava quando havia um vazamento quando detectava um vazamento de substâncias químicas fora do padrão. Tá? Então esse foi um problema maior. O que ocorre? O que foi o problema que eu encontrei? Falta de investimento para esses sensores. Os sensores de produção, os caras investem, eles têm investimento porque isso é core business, faz teu financeiro. Os sistemas de gestão de segurança, da segurança do trabalho, não recebe tanto investimento. Com isso, segundo problema, sistemas desatualizados. Sistemas operacionais aqui são muito desatualizados. Eu não consegui nem instalar os agentes do Log Analytics para coletar essas informações através do próprio agente do MS da Log Analytics, tá? Para ajudar, para colaborar comigo, a empresa que desenvolveu esse sistema encerrou as atividades. Eu pude contar com um cara que estava junto, que era um senhorzinho que trabalhava com esse time, que estava junto, ele manjava alguma coisa de Python, então juntos a gente conseguiu fazer alguma coisa para extrair os dados para a gente conseguir usar dentro do Sentinel. Como falei, as comunicações entre as plantas são GSM, então eu não consigo chegar aqui e dizer para ele, bloqueia esses IPs, porque existe mudança constante do IP público que vai fazer, porque perde sinal, às vezes rebuta o chip, ele muda o IP, então daria mais trabalho para ele do que fazer isso. E múltiplas fontes de ataque externo, né? Como eu falei, vários IPs. Ele estava fazendo a requisição de vários IPs diferentes. Isso complicava um pouco ele conseguir fazer algum drop disso
nas requisições. Tá? Então, como eu comecei nesse cliente? Eu comecei simplesmente, eu só tinha disponível um CSV. Só um CSV que continha o IP de origem e se o acesso foi permitido ou negado. Foi tudo que aquele meu amigo conseguiu fazer, entendeu? E ele se dedicou bastante. Chegou um ponto que ele ficou meio preocupado que o sistema parasse de funcionar e ele não quis ir mais além. Daí eu falei, legal, show, podemos começar daí, não tem problema. O que eu fiz? Vou fazer um script em Python para jogar isso para o meu Log Analytics. Preciso, cara, que tu bote isso aqui nos requerimentos e instale isso compile a biblioteca do Log Analytics pro Python para a gente poder usar. E ele chegou para mim e disse, cara, tentei e não consegui, tá dando muito erro. E ficou novamente com medo do sistema parar e ele não conseguir trazer de volta, porque realmente a empresa que dava suporte estava fora. Não. Então, o que eu faço? Cara, ok, deixa assim, eu vou criar um script em Python, a gente consegue rodar, porque ele já usa Python para algumas atividades, e vou jogar esses dados dentro do teu NoSQL, dentro do documento NoSQL, tá? E depois eu me viro para jogar isso lá para dentro da nuvem. Então, eu fiz isso. Aqui é o Cosmos, porque na demo que eu vou mostrar para vocês, eu estou usando o Cosmos como NoSQL, mas aqui no ambiente original era outra versão de NoSQL. Então, a gente tinha uma base NoSQL para receber esses dados. Também eu precisava jogar isso para dentro da nuvem, entendeu? Eu pensei, vou lançar isso num script em PowerShell dentro dos servidores dele do data center, que vai ficar rodando e buscando informação desse NoSQL e jogando para o Log Analytics. Só que o George, o gestor dessa empresa, ele chegou para mim e disse assim, cara, joga tudo para a nuvem, eu quero ver serverless rodando, porque assim eu consigo mostrar para a diretoria como nuvem é bom e como a gente pode passar para os próximos passos e de vez de investir interno, a gente investir em migrar nossos serviços para um cloud, por exemplo. Então, eu criei um script em PowerShell que lia esse documento dentro de uma function. Essa function rodava de 5 minutos lendo o que estava dentro desse documento, tá? E pegando o resultado, tratando ele e ingestionando dentro do Log Analytics. Então, veja, a gente já criou um data collector e a gente já jogou onde a gente precisava, no Log Analytics, que o Sentinel vai usar para consultar. Então, tinha um Sentinel, uma consulta agendada, nesse caso aqui foi uma consulta super simples, porque não tinha muita informação elaborada, então eu sabia, se quando o acesso era permitido, eu não fazia nada, quando o acesso dava deny, eu sabia que era um atacante. Tá? Então, eu criei essa query e mandei ele olhar esses logs nessa tabela customizada que eu criei aqui através de API. E criei um fluxo para quê? Para pegar esses IPs do atacante e criar uma lista desses IPs. A minha sorte nesse projeto, a sorte que eu tive é que o cara realmente tinha investido num firewall bom. A única coisa, eu acho que ele tinha lá dentro era um firewall bom. E o firewall aceitava, e eu conseguia trabalhar com o firewall dele on-premise através de o REST API. Então, eu consegui criar um put lá em HTTP e jogar esses IPs para bloquear automático. Então, eu consegui criar uma resposta para automatizar e derrubar aquele cara lá. Tá? Com o firewall dele de bordo. Então, revisando, a gente começou com um CSV, criamos um script para injecionar isso dentro de uma database NoSQL, uma function em PowerShell para jogar isso para o nosso Log Analytics, o Sentinel olhando o nosso Log Analytics para detectar quando acontece o ataque, o incidente, e um Logic App para derrubar o atacante. Então, o novo cenário continua a mesma coisa, indústria química, plantas químicas, data center no meio, GSM, comunicação com o hub, atacante filho da puta continuando, atacante desgraçado continuando atacando o serviço, só que agora eu tinha um Log Analytics monitorando esses dados, um Sentinel olhando esse Log Analytics e buscando quando isso acontecia, uma automação para derrubar esse atacante e anular ele. Parei ele desistiu? Não, ele não desistiu. Ele vai continuar provavelmente me atacando, ele vai continuar investindo nisso de outras formas. Mas quem trabalha com segurança sabe que é um dia de cada vez. Entendeu? A gente trabalha hoje, a gente barra um ataque hoje, amanhã vai ter outro ataque para barrar, amanhã vai ter que customizar outra forma de caçada para outra coisa que esse cara vai querer fazer para chegar lá e obter os dados que ele precisa. Aqui me lembra muito trabalhando com segurança, aquela velha frase do Rock Balboa.
O importante não é o quanto tu pode bater, mas o quanto tu aguenta apanhar, entendeu? E nós da segurança, a gente aguenta bastante, entendeu? Então ele pode vir amanhã que a gente vai estar preparado para ele amanhã, entendeu? Com outros tipos de ataques. Então tá, da parte teórica, é isso. Agora vamos olhar o portal, o painel. Só me dá um minutinho aqui para mim logar lá. Eu vou dar um fim dessa sessão, vou interromper o compartilhamento por 1 minuto. Vou logar aqui. Opa, claro, aproveitando aí, enquanto você abre o painel, tem uma pergunta boa ali no chat do Fernando. Ó. Manda bala. Por que foi necessário usar o Cosmos DB nesse cenário que vocês indicou? Não era possível ler o CSV direto pelo PowerShell da função? Na realidade, o Cosmos DB só foi para esse cenário aqui, tá? Foi essa demo. Na realidade, no cliente a gente usou um outro NoSQL Database, e que eram primes, que eu não me lembro agora o provedor. Se eu não me engano, eu acho que era Mongo, alguma coisa do gênero, tá? Não me lembro se era Mongo, para ter certeza. E o que acontece? A gente tentou fazer a function ler direto, fazer a ingestão direto para o Log Analytics, não usar a function no meio do caminho. Entendeu? A function não estava no plano original. Só que o problema é que quando a gente foi instalar os requerimentos de Python para o Log Analytics funcionar, para a gente fazer isso através de API do Python, começou a dar muito problema no sistema. E daí o cara que estava trabalhando com o sistema começou a ficar com muito medo de ele não conseguir recuperar o sistema. Então a function, na realidade, ela entrou no meio do caminho para poder ler o que estava naquele NoSQL, tá? E jogar para dentro da nuvem. Então a function basicamente trouxe o ambiente, os dados do on-premise para dentro da nuvem. Foi para isso que a gente usou a function, tá? Poderia ser muito bem um script dentro do ambiente dele, num servidor rodando, fazer isso. Mas ele queria começar a experimentar um pouco da nuvem para poder, talvez, já plantear uma migração no futuro. Vocês estão vendo minha tela do Azure? Sim, sim. Tá bom? Então tá, vamos começar pelo começo, na realidade, né? Vamos ver aqui, eu vou pegar aqui o script, tá? O que eu fiz? Isso aqui foi um generator, eu usei basicamente todo esse modelo. A única coisa que diferenciou aqui foi a mudança dessa MADF, que aqui está apontando para o Cosmos, mas lá a gente fez apontar para dentro do NoSQL dele, tá? Buscando a informação dentro do CSV. Peço perdão pro pessoal que coda, principalmente em Python. Eu não sou desenvolvedor, então se o código tá feio, o código tá ruim, me perdoe, tá? Mas ele atendeu as minhas expectativas naquele momento. Ele faz a leitura dos erros em CSV, no caso, né? Importa, faz a classificação, dá uma tratada nos dados e joga isso para dentro desse meu create item, que vai começar a criar os documentos lá dentro do NoSQL, tá? Nesse caso aqui, eu rodei ele e criei dentro do Cosmos. Lá no cliente a gente estava usando outro NoSQL Database, e aqui eu só tenho uma def para transformar isso em dados e deixar ele mais bonitinho dentro do meu documento, tá? Consegue só dar um pouquinho de zoom, se houver a possibilidade? Claro. Ali na exibição do código? Claro. Deixa eu ver... Zoom. Será que isso dá um... É que eu tô numa VM. Sempre lança. Não, tranquilo. Aqui no meu tá dando pra ver. O colega aí que jogou no chat que tá pequena fonte, Giovanni, se você der um Ctrl mais aí no seu Teams, ele vai dar um zoom pra você, tá? Deixa eu ver. Não, aqui eu não tô conseguindo fazer o comando aqui na realidade. Aqui, zoom in, zoom out. Boa. Aí, deixa eu dar o zoom in ali. Tá, então vamos dar o zoom certo, né? Tem que dar o zoom certo pra funcionar, senão não funciona, né? Tranquilo. Zoom in. Cara, quando tem que fazer ao vivo aqui já complica, entendeu? Pra mim aqui já não... Então tá. Aqui, tá vendo bem agora? Opa, show. Ó, aqui pra mim melhorou. Então aqui eu fiz a parte do import do CSV, né? Da onde tinha os erros, busquei as informações de erro dele lá, tratei isso, joguei para
dentro dessa minha def que ia criar o item dentro do NoSQL dele. Antes de criar esse item, ele só faz um tratamento desses dados para me trazer isso num JSON mais bonitinho para me importar lá no documento do Cosmos, tá? Isso aqui foi mudado um pouquinho porque o jeito que eu tinha que fazer lá no MongoDB do cara era um pouco diferente desse jeito que eu fiz para o Cosmos. E aqui eu tenho o meu script em PowerShell que eu estava rodando dentro da function. Então ele tinha um parâmetro que recebia da function em tempo. Ele fazia a busca do tempo do timing atual, tá? Para depois ele comparar e buscar somente os eventos que eu queria no intervalo que eu queria. Ele trazia os environments do workspace onde eu ia jogar esses dados, o meu timestamp field e o nome da tabela que eu ia criar dentro do Log Analytics para fazer essa ingestão de dados. As informações do meu Cosmo, aqui a única coisa que mudou eram as informações do NoSQL dele. A minha Service Principal, que eu vou usar para autenticar a minha function na minha Azure, né? E daí eu trouxe algumas funções dentro de PowerShell para fazer isso. Eu tenho uma função que conecta lá na minha Azure, isso com o meu usuário, com a minha Service Principal, o meu tenant, tá? E faz a busca dos eventos, ele faz as buscas dos eventos dentro do meu Cosmos. Eu quero eventos processados before e processados after, com os 10 minutos de diferença que eu tenho quando roda, tá? Para ele não trazer dados repetidos. Ele testa se existe lá o meu Log Analytics, para poder começar a fazer esse processo. Busca o contexto, no meu caso aqui é o Cosmo, tá? No script lá que eu usei nele é um pouco diferente, porque não tinha alguns desses passos. Ele faz a busca do contexto do Cosmo para poder começar a fazer a query de busca de eventos que eu precisava dentro do Cosmo para trazer o resultado. Depois de trazer o resultado, eu faço uma chamada da assinatura para poder jogar e converter isso numa REST API dentro do Log Analytics. E aí faço o post de data, tá? E aqui eu faço o tratamento dos dados lá dentro do post, dizendo quais os campos dentro da minha API vai jogar lá para dentro do Log Analytics. Então, basicamente, de automação foram isso. Não foram scripts muito complexos, tá? Foram simples. O de Python, realmente, eu tive um pouco mais de trabalho, porque eu não trabalho com Python. Depois desse projetinho, eu comecei a me interessar mais. Minha próxima ambição é converter isso aqui para Python e começar a transformar esse script em Python para gestionar aqueles dados. Então, voltando para dentro da Azure, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o meu Cosmos, como os documentos são gestionados. No ambiente dele ficou muito parecido, tá? Só não posso me perder no tempo, né? Ficou muito parecido com isso. Então, aqui, deixa eu abrir um documento. Então, ele me trazia uma tabela com erros que eu ia consumir. E dentro desses erros, me trazia o IP do atacante, me trazia o protocolo que estava usando e se ele foi um acesso denial, foi um acesso permitido e o dispositivo. Tá? Então, eu já tinha as informações necessárias para começar a construir o meu coletor de dados para mandar para o Sentient e começar essa caçada. O que eu fiz na sequência foi construir uma function com aquele PowerShell que eu mostrei para vocês aqui dentro, tá? Que vai rodar de 10 em 10 minutos, buscando eventos naquele slot de time. Deixa eu ver se ele já tem alguma coisa gerada aqui. Provavelmente não. Aqui nas invocações, deixa eu ver se eu consigo. Aqui as mensagens, vamos botar aqui para baixo. Então aqui ele está trazendo as mensagens. Deixa eu ver se consigo dar um. É Ctrl igual mais. Não consigo dar injecionada de dados aqui. Mas o que aqui está me trazendo? Está me trazendo a resposta lá. Eu botei um IT output no meu script para dizer os dados que ele está mandando dentro do meu Log Analytics. O Event ID, o tipo de content, ou seja, a mensagem do body do erro, o tipo de erro de access, o IP do atacante, e o host que está sendo atacado e o time generate, tá? Então, isso aqui fica rodando de 10 em 10, mandando esses dados para dentro do meu Log Analytics. O meu Log Analytics está aqui. Então, eu tenho aqui, ó, se eu for aqui em Custom Logs,
eu tenho a minha tabela criada que vem através de injeção de API daquela minha function. Então, basicamente, a function me ajudou a trazer os dados do ambiente on-premise do cliente para dentro do meu Log Analytics. Se o ambiente fosse atual, se o ambiente fosse rodando um Ubuntu com uma versão atual, ou talvez um Fedora, ou talvez um CentOS, eu poderia simplesmente vir aqui em Agents Management, baixar o agente para Linux, entendeu? Fazer a configuração dos IDs e estava feito o carreto. Não precisava ir mais além disso, não precisava ter uma function para fazer isso. Eu ia ler aqueles dados, eu ia fazer aquele script, mandar os dados direto para um arquivo de log dentro do Hub, e lá eu ia consumir através de um log personalizado com Log Analytics, usando o agente para fazer isso. Mas lá não tinha essa possibilidade, então, óbvio, eu tive que construir um conector que criasse esses dados e buscasse esses dados. Se eu vim aqui na parte de queries, vim aqui em custom daqui, e rodar, ele vai me trazer os resultados dessas informações. Então, eu tenho um content de access deny, eu tenho um tipo de alerta access, HTTP e o IP. E o host está sendo afetado. Então, eu tenho a informação necessária para começar a construir uma query dentro do Sentinel para detectar quando isso ocorre. Se eu vim aqui em Microsoft Sentinel, eu posso chegar no meu Sentinel. Esse aqui é o painel do Sentinel. Olha, já tem alguns incidentes abertos. Eu tenho todo um dashboard, todas as anomalias, os meus incidentes abertos aqui. Eu tenho aqui na parte de Analytics. Eu tenho essa query que eu criei, que é comportamento anormal de um Hub IoT. Esse nome foi eu que dei para ela. Cara, a minha query aqui, super simples, não precisou de muito, porque o que eu queria? Eu sabia que os eventos que iam para lá eram só eventos de acesso negado, então eu só precisava buscar e projetar isso em informações que eu pudesse usar para os mapas, entendeu? Ou seja, o host é o host S, o IP é o IP address, para fazer o mapa de investigação. Eu já vou mostrar um mapa de investigação para vocês, e eu associei a isso a um block malicious IP, ou seja, uma runbook para responder esse ataque. Tá? Então, se eu vim aqui em incidentes, eu já tenho vários incidentes abertos, que eu deixei abrindo de tarde para poder mostrar para vocês. Se eu vim aqui em full details, eu já tenho o evento que aconteceu, os alertas que aconteceu, a timeline. Aqui tem o alerta em si. Tá? A quantidade de eventos, os bookmarks eu não tenho nesse caso, as entidades que estão correlacionadas a esse ataque. Então, eu tenho vários IPs atacantes e eu tenho um único host que está sofrendo isso. Tá? Se eu vim aqui em Investigate, eu consigo ver o mapa desse ataque. Então, aqui tá o meu host. Eu tenho a opção aqui de setar, eu tenho a opção de correlacionar, cara, me localiza mais eventos, mais alertas com esse host envolvido. Então, ele vai me trazer. E outros parentes desse host eu consigo trazer aqui. E também os IPs que estão associados ao ataque. Entendeu? Eu consigo correlacionar também, eu consigo ter uma relação de ver aonde esses IPs já apareceram em outros tipos de evento. Se eu abrir aqui, ó, eu tenho esse mesmo IP e mais eventos, tá? Como a minha lista de erros que eu criei foi pouco, foram umas 20 linhas, então provavelmente quando eu gerei esses alertas, eu gerei esses erros, esses fakes de incidentes, ele provavelmente já deve ter usado esse IP em outras caçadas. Então ele está me mostrando aonde está correlacionado esse evento. Então, por exemplo, se esse atacante já tivesse tentado atacar outro recurso meu, ele já me traria aqui, já mostraria aonde esse IP está envolvido nisso. E o que é legal do Sentinel é que ele já conta com um painel para fazer o tratamento desses incidentes. Então, eu posso vir aqui e assinar ele para alguém cuidar desse incidente.
a pessoa pode vir aqui, abrir, botar em ativo ou fechar esse incidente e mudar a severidade dele, se acaso ela detectar. Se ele precisar fazer actions, ele consegue criar automation rule, ele consegue rodar uma playbook, ele consegue criar um canal do Teams para tratar isso como uma sala de crise, por exemplo. Consigo adicionar um comentário nesse incidente e algumas tags. Consigo correlacionar isso com o Mitre ataque, dizer que isso aqui foi um ataque que veio de uma exposição de credencial, um ataque de força bruta. Tá? E com tudo isso ele ainda me traz uma base de todos os meus incidentes, eu consigo acompanhar tudo isso em tempo real. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, ó, e vamos vir aqui em recursos, vamos ver como eu respondi a esse ataque. Eu acho que essa aqui é a minha que eu estava trabalhando, é esse mesmo, dá um edit aqui. Então, a resposta aqui para atender as expectativas do Jorge lá da empresa era que eu pudesse gerar uma lista de IPs para ele poder bloquear no firewall dele. Então, o que eu fiz? Quando ocorresse um incidente, pega as informações do incidente, obtém os IPs do atacante, inicializa as variáveis para armazenar os IPs do atacante, porque não vai, como ele está fazendo de múltipla fonte, eu precisei de um array aqui, e eu precisava de uma variável para armazenar esse array. No meu caso, eu estou usando um SNG para testar com vocês, então aqui eu inicializei uma variável para prioridade do NSG, para poder usar isso para imputar esses dados sempre na mesma regra e não ficar sobrescrevendo a mesma regra. Aqui faz toda a parte de autenticação da minha HTTP, né? Que lê a Service Principal, minha Service Secret e o ID do Tenant, para poder fazer o put e buscar as informações do meu NSG que eu vou querer buscar para acrescentar na rule. Eu faço um parse do JSON para que ele me traga o body composto com essas informações para que eu possa usar isso nas condições necessárias, tá? Senão o texto vai me trazer em body puro em JSON e eu não vou conseguir fazer o filtro dessa informação. Então, para cada IP, ele tem uma condição, ele vai testar se o campo de IP não é nulo, não sendo nulo, ele vai adicionar o IP num array para mim, e ele vai ficar testando a prioridade do contador até a prioridade ser igual ao counter, tá? O que ele vai fazer? Ele vai setar o counter como a prioridade, vai fazer um for each, vai usar os dados vindo daquele parse JSON lá em cima para validar uma condição que eu preciso. A propriedade de prioridade da minha regra, ela já criada no NSG, com a prioridade da minha regra, da minha variável ali em cima. Sendo isso ok, sendo true, ele vai incrementar a prioridade, ok? E vai fazer um HTTP na regra que eu escolhi, informando o IP malicioso, tá? E daí ele vai finalizar isso. Deixa eu só fazer um aqui para visualizar melhor. Deixa eu pegar o NSG aqui, deixa nos meus recursos. Ok, vou derrubar isso aqui, vou derrubar isso aqui, vou derrubar isso aqui, vou derrubar isso aqui. É esse NSG aqui. Enquanto carrega a NSG, Cláudio, eu posso jogar uma pergunta aqui? Vai, filho. O Fernando perguntou se em algum momento o atacante conseguisse autenticar, teria alguma outra propriedade da conexão GSM que você poderia usar no seu filtro? E complementando, ele elogiou o playbook, colocou excelente playbook. Ah, tá, muito obrigado. Cara, aí a limitação ia ser da aplicação. Se o cara conseguisse autenticar e ele conseguisse inserir dados e a aplicação não conseguisse trazer os resultados para o Sentinel analisar, ele não ia conseguir. Para ele, houve uma autenticação, houve um acesso concedido, houve uma autenticação. Então, para ele, não está nada de errado. Se a aplicação que tu está trabalhando consegue te dar um insight, ó, cara, isso aqui tem uma URL que está estranha. Ele aceitou a conexão, mas o request não está vindo da forma que deveria vir. Tem um comportamento anômalo aqui. Aí tu consegue criar. No caso deles, eles não conseguiriam. Se o cara passasse, estaria feito o estrago. Entendeu? Por causa que a aplicação que eles usavam era muito desatualizada e não tinha
uma qualidade boa de logs. Eu mudei aqui somente, voltando aqui para o NSG, eu mudei aqui somente o IP para a gente poder ver a regra funcionando, tá? Eu deixei um IP básico, a gente vai rodar e depois de um tempo, isso aqui vai mudar para os IPs do ataque. Se Deus é pai, é óbvio, né? Porque fazer isso não é gravar, né? Isso aqui é em real time. Então, eu vou selecionar uma das minhas regras, tá? Essas regras já aconteceram, então elas não vão executar. Quando aconteceu, ela executou a playbook, mas eu consigo vir aqui e forçar a execução dessa playbook. Tá? Ela vai demorar um pouco. Então, a playbook foi executada. Vamos abrir ela aqui. Ela está rodando ainda, porque provavelmente são alguns IPs que ela tem que adicionar. Ó, se a gente abrir aqui ela tá em running, se a gente for ver aqui, ela tá com o reloginho. Ó, ela acabou. Vamos dar um refresh só para ter certeza. Vou dar um refresh aqui. Ó, acabou sucedido. Se a gente for aqui na nossa última opção, aqui no nosso HTTP, nos outputs, a gente vai ver o update das regras e os IPs e a lista de IPs criadas dentro do NSG. O legal é que a gente fez isso no firewall dele, tá? Era um firewall, eu não me lembro, acho que era Checkpoint até, era ou Fortinet, não me lembro de cabeça. E a gente fez isso através de um Hash API. Então ele conseguiu fazer automações no ambiente dele on-primes para responder esse ataque. Se a gente vir aqui, deixa eu pegar aqui no nosso hub, que lembra que a nossa regra estava 10.20.20, tá nossos IPs bloqueados. Entendeu? Então a gente conseguiu criar um nível de automação para esse cliente. Eu vou interromper aqui e vou voltar a compartilhar minha outra tela com vocês, porque o que eu tinha para mostrar ali era isso. Voltando para a apresentação. Perguntas, se ainda tiver. Caso não fez agora, não quer fazer depois, me procura, tá? Respondendo sobre esse mesmo caso, dando uma brecha, o George, o vulgo George, me ligou uns 2 meses atrás, quando tinha fechado o ciclo, e falou, cara, tô apaixonado, eu tenho uma puta tecnologia de segurança que eu não tinha e eu tô gastando só $18 no mês para isso, entendeu? E ele tem uma ferramenta de CIEM incrível que está ajudando ele nesse pequeno ambiente que ele tem um custo muito baixo, $18 mês, entendeu? Ok? Para ter uma proteção, para ter uma automação que reduz os ataques e diminui e dropa os ataques, para ele era um preço muito baixo a pagar, ele adorou. Como eu trabalhava numa empresa e eu tinha contratos de não poder abrir concorrência, ou seja, eu não pude realmente cobrar todo esse serviço que a gente fez com ele, mas também a gente acordou de outras formas, porque aqui no Sul a gente gosta muito de receber em churrasco, então ele me pagou alguns churrascos, entendeu? Um churrasco no dia que eu fui lá conhecer a empresa e no churrasco quando a gente apresentou pro Border. E o mais legal de tudo é que agora eles estão começando um processo de migração e levando algumas aplicações para a nuvem. Então, eles já estão consumindo mais PaaS, migrando os SQLs. E eu fiquei sabendo recentemente que eles vão investir num novo sistema de controle de qualidade do ar, um sistema mais atual e mais moderno, e aposentar aquele lá. Então, em breve, esse ambiente todo vai deixar de ser usado. E um item tão importante para eles, que é a segurança dos funcionários, a segurança das pessoas que trabalham para eles vai ser atualizada, e isso me deixou muito feliz. Em si, trabalhar nesse projeto me deixou muito, muito feliz. Foram fins de semana árduos, realmente, que eu tive que trabalhar na hora do meu descanso, mas para mim foi muito prazeroso, porque eu pude aprender e pude ajudar realmente alguém que estava preocupado com a segurança dos seus colegas e familiares que trabalhavam naquela empresa ainda não. Então isso eu acho que foi o mais gratificante para mim. Pessoal, por hoje é isso. Não sei, Johnson, se a gente tem mais alguma pergunta. Sim, sim. O Fernando perguntou se você considerou usar logstash ou loghash, Fernando. Levar a data ingestion ao invés de export para o banco.
Eu gostaria, Maria. Eu uso o Logstash em muitas das minhas automações com o Sentinel, mas voltando, o sistema operacional daquela máquina era fodido. Desculpa a palavra. Entendeu? Cara, pode ter certeza que eu abordei outras tentativas antes de criar todo esse ambiente de function e coisa e tal. Porque uma que eu não estava acostumado a usar muito function para isso. Eu tive que aprender function. Eu tive que aprender o funcionamento. Eu não podia botar alguma coisa que ia controlar a segurança deles que eu não soubesse. Então, eu tive que fazer um intensivo em function praticamente um sábado todo. Eu fiz 24 horas focado nisso. Eu me lembro que a minha noiva falou, cara, tu não vai parar, não. Só vou parar quando eu dominar isso que eu preciso fazer. Mas se eu pudesse usar um Logstash, se eu puder usar qualquer tipo de tratamento de logs para não precisar ter feito isso, eu teria usado. Mas realmente esse ambiente não tinha como. Por isso Você que eu falo. seguiu ali a risca o conceito de DevSecOps, né? Pois é. Que o Entendeu? pessoal que Tipo, acha que tem uma modinha, você foi lá na prática e mostrou que funciona. cara, às vezes, quem sabe, eu tenho 12, não, eu tenho 15 anos de profissão. E eu acho que tem muita gente aqui que deve ter a mesma ou até mais que eu. E tu sabe que tu não encontra um ambiente propício. Não é sempre que tu vai encontrar um ambiente bonito, um ambiente moderno, um ambiente com tudo pronto para te usar e só chegar e só instalar o ferramental e deu. E tá resolvido o problema. E tá feito o carreto. Não, às vezes tu pega bronca, às vezes tu pega coisas feias, às vezes tu pega coisas que, cara, tu fica pensando, meu, como os caras fazem isso? Como eles utilizam isso? Entendeu? E faz parte do job. Tá no job description lá nas letrinhas pequenas que a gente geralmente não lê. Concordo plenamente. Claro, muito obrigado pela presença. Show de bola a palestra, meus parabéns. Vou encerrar a gravação aqui. E obrigado a todos aí pela presença. Eu sei que tem sido cansativo, né? Terminar o expediente de trabalho e entrar aqui conosco, mas ao mesmo tempo tem sido um aprendizado muito bom. E eu conto com a presença de todos vocês aí nessa quinta e sexta-feira também. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. E estamos aí. Eu vou acompanhar os outros dias. Tá muito bons os conteúdos. E digo para vocês o mesmo. Aproveitem que, cara, só tem gente fera compartilhando o que conhece com vocês. Valeu, um Valeu, abraço, pessoal. pessoal. Boa Abraço. noite. Tchau, Tchau. tchau.